querido, mais um domingo, estamos juntos, graças a Deus. O pessoal já acordou, já tá chegando. Estamos, ó, tô tomando café na caneca da igreja, ó que lindinho. Meu café, tô tomando café. Quem tá aqui pra gente poder já agradecer ao Senhor? Pastora Libiane, graça e paz. Diaconisa Sandra, titia, paz. Regininha, beijo, meu amor. Diaconisa Sandra, não falei certo? Falei certo? Não, falou. É que eu tô com medo de falar errado aí. Tia Regininha, paz, Regininha. Duda, te amo. Um lindo e abençoado domingo, Regininha. Como é que tá o tempo aí no Rio? Eu já sei que o dia tá lindo. Aqui em São Paulo tá quente, tá um inverno quente. Vocês veem que hoje eu não tô... Hoje eu tô normal, né? Pastor Jorge, a paz. Tio Antônio, a paz, tio. Que Deus abençoe, tá? E esse domingo abençoado a gente vai estar dando continuidade à nossa lição da EBD sobre igreja. A gente vai estar falando, nós falamos semana passada sobre o que é igreja, nós discorremos lá no livro de Pedro. A gente vai continuar falando sobre a importância da igreja, o papel da igreja, a identidade da igreja. E hoje a gente vai falar sobre raça eleita e sacerdócio real, nessa passagem bíblica que a diaconisa Sandra ama, que é a primeira epístola de Pedro 2,9. A gente está em overdose nessa epístola, estamos em overdose nessa epístola, nessa passagem bíblica, que ela ama essa passagem bíblica. Eu acho que a gente não vai esquecer mais dessa passagem nas nossas vidas, porque tem marcado as nossas vidas essa passagem, nos trazendo, né, nos puxando para a nossa responsabilidade como igreja. E vamos orar nesse momento? Vamos iniciar a nossa oração. Vamos orar pelos irmãos que estão trabalhando nesse momento, aqueles que podem estar no leito do hospital, famílias que estão reunidas nessa hora assistindo a nossa escola bíblica, os irmãos que já estão em suas igrejas, tendo seus cultos presenciais, sua EBD presencial. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nesse momento e no final a gente vai estar dando os nossos avisos. Amém? Vamos orar nessa hora. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque sem ti não somos nada, ó Pai. Obrigado porque tu tens suprido todas as necessidades em glória. Pai, agora nós colocamos diante de ti a tua igreja, os nossos irmãos que estão entrando aqui, Senhor, nessa aula online, para que possamos compartilhar conhecimentos e experiências. Aos nossos irmãos que estão nos assistindo no seu local de trabalho, aqueles que nesse momento estão no leito de hospital, que necessitam da tua ajuda, a famílias agora que também estão nos ouvindo, ó Pai, aqueles irmãos que já estão em suas igrejas nesse momento presencial, abençoa, Pai, abençoa todo o país nesse momento. Vai com a tua mão agora, Senhor, estende a tua mão àqueles que estão necessitados, precisando de uma cura, precisando de um afago, precisando agora de uma palavra, Senhor, para acalmar os seus espíritos e os corações. Senhor, vai de encontro a estas vidas. Nós te agradecemos por esse momento e por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agradecemos também aos nossos irmãos do Insta. Tem alguém no Insta ainda? Começou agora no Insta. Você que está no Insta, que a gente está entrando agora, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E a gente vai começar aqui a nossa EBD. Eliane, a paz, Eliane, que Deus abençoe a sua vida, graças a Deus. Vamos dar continuidade onde a gente parou? Semana passada a gente falou sobre o que é a igreja, a gente falou da primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 a 10. Nós falamos sobre a descrição da igreja,
tomar posse, né, do nosso papel no mundo em que vivemos, porque nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo, e como igreja, enquanto estivermos neste mundo, temos uma grande responsabilidade, porque levamos o nome de Cristo, né? A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós temos agora uma nova natureza, um novo olhar para todas as coisas. Para todas as coisas, sim. A gente começa a olhar diferente. Quando eu virar aqui de vez em quando, queridos, é porque eu tô também falando com os irmãos do Insta, tá? Eu tô no Face, a gente tá no Face, a gente tá no Insta. A gente tá falando, por isso que a gente fica olhando para um monte de lado. E a gente vai fazer, vai estar discorrendo, me perdi, me achei, pronto. A gente vai estar discorrendo justamente sobre isso, essa continuidade desse novo olhar, né? O nosso chamado diante de Deus. Vamos lá, abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, Deuteronômio, capítulo 7. Mas você vai para Deuteronômio? Vou, porque a gente vai ver que desde o Antigo Testamento, o amor de Deus para com o seu povo, né? Por que o Senhor nos escolheu? Por que o Senhor nos chamou para nos fazer igreja? Isso não começa no Novo Testamento, isso começa lá no Antigo, sabe? Por que o Senhor, o que fez Deus poder olhar para a humanidade, olhar para o homem, ainda sendo o homem mortal, cheio de falhas, né? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 7, tá? Versos de 7 a 8. Deuteronômio 7, tá? Versos de 7 a 8. Mas eu vou ler também até o 9. Então você lê junto comigo. Deuteronômio 7, de 7 a 9. Vamos ler junto? O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós eres menos em número do que de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso resume-se categoricamente. Por que Deus nos escolheu? Por amor. Por amor. A Bíblia, ela é clara. Se você pegando essa passagem bíblica de Deuteronômio e indo lá para o que Paulo escreveu dentro das suas cartas, você vai ver que elas se completam. Porque aqui está dizendo, no verso 7, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois eram menos do que os outros povos. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos tomou simplesmente por amor. Amor. Paulo vai dizer que o Senhor chamou as coisas pequenas deste mundo, as coisas vis deste mundo, as coisas sem importância desse mundo, para que elas possam confundir as coisas fortes deste mundo. Ou seja, a palavra de Deus, ela se completa, querido. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Nós, como igreja, não podemos ficar separados. Nós, como igreja, temos que trabalhar unidos, em conjuntos, assim como a palavra de Deus, ela se completa. O Antigo Testamento completa o Novo. E a mesma coisa acontece com a igreja. Deus chamou povos, Deus chamou homens, Deus chamou mulheres, tribos, línguas e nações para confundir as coisas fortes deste mundo, porque é assim que Deus faz. Deus do nada, do absolutamente nada, como está lá em Gênesis, Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Deus do nada, ele faz absolutamente tudo. Foi isso que ele fez conosco. Por amor,
por amor, ele pega um povo, uma nação pequena como Israel diante de todos os outros povos, uma nação que era supostamente fraca entre todos os povos, e dá uma herança a essa nação, e resgata essa nação e chama essa nação de menina dos olhos. A mesma coisa acontece conosco. Nós éramos o quê? Nós éramos pobres e necessitados, completamente expostos ao mundo, completamente largados nas trevas, e Deus, na sua infinita misericórdia, brilha a luz em nossas vidas e nos resgata por amor e nos chama de, agora a gente entra na lição de hoje, e nos começa a chamar de raça eleita, de sacerdócio real, de nação santa. Eu antes era impuro e hoje a minha característica é de nação santa, igreja. Deu para você compreender isso? Vamos continuar. Aí a gente entra no que a gente vai falar hoje. A humanidade estava dividida em várias raças e muitas sentem orgulho pelos seus ancestrais e pelos seus feitos. Amém. Mas o Senhor, ele veio hoje, não é por causa de uma história que você carrega. O Senhor, ele veio na sua vida por amor, para te salvar. Salvar homem, salvar mulher, salvar criança, salvar o pobre, salvar o rico, salvar o indiano, salvar o brasileiro. Veio salvar todos os povos, porque somos iguais e Deus quer nos fazer um. Amém, queridos? E quando a gente fala sobre raça eleita, é essa eleição que Deus fez, sabe? Ele elegeu a humanidade. Ele só quer que a humanidade o aceite. Ele só quer que a humanidade o reconheça como Senhor. Porque se a humanidade reconhecê-lo como Senhor e Salvador, o que acontece? Acontece o resgate, sabe? Acontece o resgate. Acontece a unidade, acontece o propósito, e isso é lindo e é profundo diante de Deus. Então aqui o Senhor vai dizer que nós somos nação santa. Vamos falar de sacerdócio real? Santo, separado, tá? Santo, separado. Aquilo que foi adquirido por Deus e separado. Você é propriedade agora, você é nação santa, tá? Vamos falar de sacerdócio real? Vamos lá. Agora você vai para Pedro. Pula do Novo Testamento, de Deuteronômio você vai agora para Pedro, Epístola de Pedro. Abre aí, amor, por favor. Epístola de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Primeira Pedro. Perdão, é capítulo 2. Perdão, capítulo 2. Okay. É a emoção, de estar aqui, ó. Tô aqui, ali. Capítulo 2. Versículo 9, parte B do versículo, amor, por favor. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que conheceis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para fazer de cada um de nós sacerdócio real. É profundo isso. Virtude de Deus que chega em meio às trevas e chama: vem Leila, vem Neide, vem Tadeu, vem Liliane, em meio às trevas. Olha a virtude de Deus. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele pisou, ele foi lá no inferno e falou: vou chamar das trevas vidas que ainda vão nascer, vou chamar agora. Eis que ele toma as chaves da morte e do inferno. E o Senhor, ele chama das trevas essas vidas. E a partir com essa virtude, a partir do momento que essas vidas tenham um encontro, após o seu nascimento, após o momento que elas estão no mundo, que elas têm esse encontro com ele, são chamadas agora de nação e de sacerdócio. Mas não é um simples sacerdócio, é um sacerdócio real. Por que isso? O sacerdote era alguém que ocupava uma posição honrosa.
e de responsabilidade. Se você voltar um pouquinho, quando a gente falou, nós demos uma aula certa vez, não foi aqui online, mas foi presencial ainda, na nossa igreja, a gente falou há muito tempo sobre tabernáculo. Nós discorremos sobre tabernáculo e falamos sobre a importância do sacerdócio, o papel do sacerdote, as vestes do sacerdote. E nós vamos ver também no livro de Apocalipse, quando o Senhor chama João, ele diz para que enviar carta aos anjos, as 7 igrejas. E essas 7 igrejas, cada igreja tem um representante, um sacerdote, que é o pastor da igreja, para que enviasse as cartas às 7 igrejas. Então nós vamos ver a importância do sacerdócio, o papel do sacerdócio e a confiança que Deus tem. Olha só, a confiança que Deus nos dá. Tá? O sacerdote era alguém que ocupava uma posição honrosa e de responsabilidade e que estava revestido de autoridade sobre os outros. Deus deu autoridade a você, querido. Deus deu autoridade na tua mão, sabe? Você tem autoridade sobre o diabo, você está munido de autoridade sobre Satanás para pisar a cabeça do diabo, tá? A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor te deu autoridade nesta manhã em nome de Jesus. Ele derrama sobre a sua vida essa autoridade em nome de Jesus para expulsar o diabo, para expulsar as palavras de derrota, para pisar a cabeça da serpente, para tirar esse espírito de confusão, muitas vezes, que quer entrar na sua casa, que quer se alojar na sua casa. Você tem autoridade para isso em nome de Jesus. Você tem autoridade para levantar suas mãos e orar, para que o Senhor tenha misericórdia e faça a sua vontade diante da vida de enfermos, diante da vida de pessoas que estão agora necessitadas, diante da vida agora de pessoas que estão oprimidas e desesperadas. Deus nos deu essa responsabilidade através do sacerdócio. Amém? O sacerdote era alguém que ocupava, estou repetindo, mais uma posição honrosa e de responsabilidade. E que estava revestido desta autoridade. O sacerdote era representante do homem perante Deus. Lembra que era através do sacerdote que o homem levava a oferta para que fosse feito o sacrifício, para que fosse realizada a expiação do pecado, tá? Tinha o especial privilégio e responsabilidade de aproximar-se de Deus e de falar e agir em favor do povo perante Deus. Aqui ainda é acrescentado sacerdócio real. Por que eu sou? Deus me deu essa responsabilidade. Deus nos reveste a igreja dessa responsabilidade. Tanto que o Senhor vem e diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, sabe? As portas do inferno não prevalecerão. Toda arma preparada contra ti, essa arma será derrubada em nome de Jesus. Essa será despedaçada em nome de Jesus. O jugo foi despedaçado por causa da unção. Você está revestido de autoridade de Deus. Em meio às trevas, brilhou a luz. Onde você chega, querido, as trevas têm que dissipar. Sabe por quê? Porque você tem a autoridade do Senhor. Você foi revestido diante de Deus. E você ainda recebe um sacerdócio real. É real porque serve ao rei. Olha aqui, Mani, olha aqui, sabe? É lindo isso. É profundo. Deus não nos reveste apenas dessa autoridade sacerdotal. Mas Deus nos dá um sacerdócio real, porque servimos ao Rei soberano e eterno. Você não é qualquer sacerdote, você é sacerdote real. Quando Paulo diz que muitos se levantarão, muitos falsos profetas se levantarão, muitos falsos cristos se levantarão, essa é a diferença. Existe a diferença de um sacerdote e existe a diferença de um sacerdócio real, sabe? O seu sacerdócio não tem mistura. O seu sacerdócio é algo claro diante de Deus, é algo transparente diante de Deus. O seu sacerdócio é embasado aqui, ó, na palavra de Deus, sabe? Sacerdócio real. É real porque é servido em prol do reino de Deus.
Amém? O seu sacerdócio é em prol do reino. Por isso ele é real. Nós servimos a um rei soberano. Nós servimos a um rei eterno. Nós servimos a um rei que é dono de tudo e de todas as coisas. Por isso que o sacerdócio, o sacerdócio real é diferente. Nós não servimos aqui a um evangelho que vai de acordo com as nossas vontades, que vai de acordo com o nosso querer. Não, servimos a um evangelho que nos confronta todos os dias. Servimos a um evangelho que nos ensina todos os dias. Servimos a um evangelho que nos acorda todos os dias. É preciso melhorar aqui, é preciso melhorar ali, é preciso enxergar isso aqui que você está errado. É assim que o evangelho faz conosco. É assim que o evangelho faz. O evangelho nos sacode, o evangelho nos desperta e é por isso que ele é real. O evangelho não está aqui para atender os nossos desejos, sabe? O evangelho está aqui para que sirvamos ao Senhor, para o serviço de Cristo. A igreja está na terra para evangelizar o mundo, para servir ao Senhor. A glória não é da igreja, a glória é do dono da igreja. Por isso que o nosso evangelho, o evangelho que é pregado hoje, o evangelho que é ensinado hoje, é o evangelho real, porque ele prega Cristo. Sabe, é aquele evangelho que chega no coração do ser humano, mas ele chega no coração do ser humano para que o ser humano entenda que depois que ele aceitar Jesus, ele vai continuar passando por dores, ele vai continuar passando por provações, ele vai continuar passando por dificuldade, mas agora a coisa é diferente, a visão é outra. Sabe, em meio à circunstância, em meio ao problema, eu consigo atravessar o vale da sombra da morte glorificando. Eu não atravesso mais o vale murmurando. Eu não atravesso mais o vale entrando em depressão. Eu não atravesso mais o vale entrando em desespero. Eu atravesso o vale glorificando a Deus, porque eu sei que o que vai acontecer, mesmo dentro do vale, mesmo em meio à dificuldade, está tudo diante do controle de Deus. Esse é o evangelho que a gente serve. Amém? Vamos ver aqui. Maria Lúcia, paz, querida, que Deus abençoe. Tia Wanda, Deus abençoe a sua vida, tia Wanda. Tia Neide, tia Leila, que Deus abençoe. Tia Gladys, que Deus abençoe a vida de vocês. E isso a gente está falando sobre evangelho real. Tem alguma observação aí? Não, ainda não. Não? Então, aqui não. Nem no Face. E aí quando a gente fala disso, tem uma observação aqui muito interessante na aula. Em Apocalipse, cristãos são apresentados como participantes da realeza de Cristo. Abra lá sua Bíblia em Apocalipse 1. Vai lá para o último livro, tá, querido? Esse aí é facinho de você achar. O último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Lê comigo aí, por favor. Apocalipse 1, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Você tá vendo aí o que você foi feito, querido? Você tá prestando atenção o que Deus fez quando ele te tirou das trevas? Quando Deus te resgatou das trevas, Deus colocou você na sua maravilhosa luz e te fez rei e sacerdote. Nós como servos de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos ter consciência da nossa posição. Isso é importante como igreja. Muitas vezes o cristão esquece da posição dele, sabe? Você não é qualquer pessoa. Você foi feito rei e sacerdote. Preste atenção numa coisa. Se o dono de todas as coisas, o dono do universo, te fez rei e sacerdote no mundo espiritual, você aqui nesse mundo material em que estamos vivendo, você tem uma responsabilidade muito grande. Você não pode se achar inferior, espírito de inferioridade, sai da tua vida em nome de Jesus.
Você não é inferior e nem superior a ninguém. Você é filho do rei. Você foi constituído sacerdócio real. Essa é a tua posição, querido. E assim como nós, como igreja, fomos constituídos, o Senhor quer constituir também muitas pessoas ainda. Tem muitas pessoas para a gente levar esse evangelho. Sabe? Tem muitas pessoas que o Senhor quer fazer a mesma coisa. Tem muitas pessoas que estão deprimidas, que estão caídas, que estão desanimadas, que estão traumatizadas, porque também não sabem a sua real identidade. Isso é um alimento para os nossos espíritos. Isso aqui é que Deus está fazendo o seguinte: olha, acorda. Acorda porque eu fiz de você algo grande. Acorda porque eu fiz de você algo maravilhoso. Acorda porque você é cabeça, você não é cauda. Acorda, meu filho, porque o teu lugar não é aqui chorando, meu filho. Eu te fiz para caminhar altaneiramente. E muitas vezes a gente esquece dessa nossa posição e nos escondemos, sabe? A gente se esconde. A gente começa a se vitimizar. E esse não é o papel da igreja. A igreja tem que avançar. Abra sua Bíblia ali em 2 Timóteo. Segunda carta a Timóteo. 2:12. Abre aí, por favor. Segunda carta a Timóteo 2:12. Já abriu aí? Achou aí, amor? Segunda carta 2:12. 2 Timóteo 2:12. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Deu para você entender, querido? Se sofremos com ele, reinaremos. Reinaremos aonde? Nesse reino espiritual. Nesse sacerdócio santo. Esses filhos do rei não devem viver ociosamente, nem se exaltar com a sua glória e com a sua própria honra. Antes, nós são vocacionados, o que eu acabei de explicar, a lição é clara, são vocacionados para o ministério de mediador. A missão sacerdotal de Israel na velha aliança que Deus constituiu como nação foi a de servir de ponte entre o Todo-Poderoso, tá? Entre o Todo-Poderoso e as nações do mundo. Israel serviu de ponte entre o Todo-Poderoso e as nações do mundo. Como assim? Veja como é que Ruth se encontrou com o Senhor. Veja o encontro de Raabe com o Senhor Jesus. Israel, sabe? Os feitos que Deus fazia com a nação de Israel, o qual assombravam as outras nações, por conhecerem o Deus da nação de Israel. Então, o povo de Israel naquela época serviu de ponte. Hoje, a igreja serve dessa ponte para que Cristo seja conhecido no mundo inteiro. Esse é o nosso papel hoje. Hoje, todos que participam do sacerdócio, em virtude da sua adoção na família real de Deus, devem servir mediante a intercessão. Intercessão. A ponte da oração. Mediante a evangelização. A ponte da comunicação. Mediante o serviço. A ponte da realização. E mediante a demonstração do amor de Deus na sua prática. Deu para você compreender o nosso papel? É vasto, né, o papel da igreja, né? É vasto e é profundo, por isso que eu vou repetir para você. Nós temos aqui, o nosso papel não é só você chegar pro evangelizar dizendo Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua vida, e pregar o evangelho não se baseia só nisso. O seu papel como igreja, como sacerdócio real, vai além disso. Vai no pregar o evangelho, vai em levar Jesus ao necessitado, vai em fazer com que esse necessitado conheça o Senhor, vai na ponte da intercessão através da oração, vai na ponte da evangelização através da comunicação, vai na ponte do serviço através da realização e vai também numa ponte também, sabe de quê? Sabe de quê? De amor, você estender a mão.
Olha aí. Você estender a mão, querido. Não dá para se pregar o evangelho sem se estender a mão ao próximo. Você tá entendendo? Amém. Por isso que esse levar, sabe, o papel da igreja de levar é muito amplo, é muito profundo. E só aqueles que são sacerdócio real conseguem entender isso. Sabe? Aqui a gente não quer teoria do evangelho, como é que fala? Eu sempre esqueço o nome. O quê? Teoria do evangelho da prosperidade. Aqui a gente não Teologia da prosperidade. É teologia da prosperidade o nome que fala? Aqui a gente não quer levar teologia da prosperidade, não. Porque dificuldade todo mundo passa. Independente da sua condição social. Você acha que o rico não passa dificuldade? Passa. Eu conheço muito rico agora que está oprimido dentro de casa, trancado. Sabe? Onde faltando alguma coisa na vida dele, ou então tentando se matar, porque o dinheiro não preenche tudo. O pobre passa necessidade? Pobre passa necessidade. O que vive numa situação financeira mediana passa necessidade? Passa necessidade. Mas é aí que entra o mistério de Deus. É aí que entra o amor de Deus. É aí que entra esse evangelho profundo de sacerdócio real. Sabe? Eu tô passando por todas essas dificuldades, mas eu tenho um Deus. E essa convicção, ela não vem simplesmente porque estamos aqui pregando isso para você, mas ela vem de dentro para fora. É uma convicção santa, é uma certeza que se eu morrer hoje, eu tenho um lugar com Cristo no reino de Deus. É uma convicção inexplicável. A gente não tem como explicar isso, sabe? É uma certeza muito grande e é uma alegria imensa saber que a gente passa por essa prova toda, mas eu tenho um Deus que está do meu lado me colocando no colo e diz: filho, tô junto contigo. Tô junto contigo. É na dificuldade, eu tô junto. É na alegria, eu tô junto. Sabe? No choro, eu tô chorando junto contigo. Não estamos sozinhos. É essa a diferença. Sabe? É saber que o Senhor tá sempre conosco, em todo o tempo. O papel desse sacerdócio real é levar essa convicção ao mundo. No meio dessa pandemia que a gente está vivendo, e eu tenho percebido uma coisa, depois que começou a flexibilizar, né? É flexibilizar, né? Tô falando certo. Depois que o governo começou a flexibilizar, tem muita gente achando que pode flexibilizar com Jesus também. Sacerdócio real não se conduz dessa forma, querido. Preste atenção nisso. Você não tem que se flexibilizar com Jesus. Engraçado, quando estava na pandemia, tudo fechado, todo mundo tava lá, rente igual pão quente, né? Rente igual pão quente. Tava lá Jesus manhã, tarde, noite, de madrugada, todo mundo certinho. Agora que começou a flexibilizar, as pessoas acham que pode flexibilizar com o evangelho também. Tá errado, continua buscando. Não deixa de buscar, não. Sabe? Não deixa de orar, não. Não deixa de assistir os cultos, não. Não deixa de assistir as lives, não. Não fica murmurando o tempo inteiro, não. Continua glorificando. Porque a gente não sabe o que vem depois. Nós não sabemos o nosso amanhã. Só um sabe o nosso futuro. E esse se chama Jesus Cristo. Se Deus permitiu que essa pandemia chegasse no nosso país, se Deus permitiu que passássemos por todas essas circunstâncias, é porque estávamos precisando de um despertamento espiritual. Tudo se torna novo, tudo se tornou diferente. Precisávamos conhecer mais do nosso Deus, precisávamos nos voltar mais para Deus. Então, não queira flexibilizar essa busca, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Continue buscando, continue adorando, continue firme no seu propósito, porque você é sacerdócio real. Sacerdócio real serve ao reino. Sacerdócio real
ponte de oração. Sacerdócio real, ponte de evangelização mediante a comunicação. Sacerdócio real é serviço santo. Não tenta flexibilizar porque não vai dar certo. Tia Ana, paz, tia Ana. Agora que eu vi a senhora aqui. Tia Ana, paz, tia Ana. Fala aí, pastor Jorge colocou alguma coisa aí. Leia pra gente, por favor. Ele citou Ruth 1,16. Ele falou assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Pastor Jorge resumiu. E a Dani no Insta, ela citou Romanos 8,17. Diz que se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia. Dani e pastor Jorge, muito obrigado pela participação e colaboração de vocês. E a gente volta lá, agora, lá para a Epístola de Pedro. Vamos ver, vamos lá. Mesma passagem bíblica, a gente já viu na raça eleita, vimos sacerdócio real e a gente vai ver nação santa. Nação santa. Vai falar o seguinte, vamos lá. Primeira Epístola de Pedro. A gente tá, se os irmãos perceberem, a gente pegou um versículo e tá destrinchando este versículo passo a passo. Sua parte A, sua parte B, sua parte C. Isso a gente está fazendo, tá? A gente está estudando a teologia desse versículo para entender a nossa responsabilidade como igreja no reino. Nós já vimos a raça eleita, você foi eleito de Deus, você foi separado pelo Senhor, você foi resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz, em virtude desse amor de Cristo. Deus te fez nação santa, separado, santo, ou seja, onde habitou o pecado, agora superabundou a graça, tá? A graça do Senhor superabundou na sua vida. Então você é separado, você é diferente, o seu olhar é diferente, suas vestes são diferentes, sua forma de agir é diferente, sua forma de pensar é diferente, porque você é separado do mundo, você não pensa mais como o mundo, você agora tem a mente de Cristo, a visão espiritual, onde você discerne tudo e de ninguém você é discernido, os espirituais da parte de Deus. E agora a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre essa nação santa. Eu sou sacerdócio real, mas também sou nação santa, tá? E Pedro, lê pra gente, por favor. Pedro 2,9, de novo, lê pra gente. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa... Para aí, por favor. Vós sois... Como é que ele começa? Geração eleita, a gente já falou. Sacerdócio real, a gente já falou. Santa. Vamos entrar agora na nação santa. Abra sua Bíblia agora em Colossenses. Deixa eu ver se é Colossenses, se eu anotei certinho aqui mesmo. Colossenses 4, é isso? Colossenses 4, 5 e 6. Peraí. Deixa eu ver. Efésios faz uma declaração. Não. Perdão. Efésios. Não é Colossenses, não. É Efésios. É que eu botei um Czinho aqui com L do lado, mas não é Colossenses, não, querido. É Efésios. Abra lá. Efésios 4, de 5 a 6. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Nação santa. Qual é a diferença da nação santa? Pastor Jorge acabou de falar sobre Ruth. A diferença da nação santa é justamente essa. Lê de novo aí, por favor, amor. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus.
e Pai de todos. Não, para aí rapidinho. Sim. Características de nação santa. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. O único Pai de todos. Deu para você entender, queridos? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um único Pai de todos. Nós não devemos e não podemos adorar ao homem. Adorar ao homem não é característica de nação santa. Crer no homem não é característica de nação santa. O batismo, um só batismo. Quando o pastor, ele batiza, quando você desce as águas batismais, o pastor ele fala o quê? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só batismo. Uma só fé. E temos um só Senhor. É por isso que o nosso pastor, ele enfatiza dessa forma. E muitas vezes, algumas pessoas até podem achar isso chato, mas isso é importante ser enfatizado, sabe? Porque nação santa serve ao Senhor Jesus, ao Deus Santo, ao Deus poderoso. Não existem outros deuses. O Senhor disse à nação de Israel: não terás outros deuses diante de mim. Só existe um único Senhor. Só um é capaz de fazer converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sou capaz de fazer milagres, você não é capaz de fazer milagres, só um pode fazer milagres. Esse é o Senhor Jesus. Não tem a sementinha do não sei o que, não tem o feijãozinho de não sei o que lá, não tem aquela a oração fervorosa da irmãzinha tal. Só um pode fazer milagres. Não adianta a irmã orar se você não crê. Você está entendendo? Não adianta a igreja orar se você não crê. Você tem que crer que o Senhor Jesus é capaz de fazer milagres. Porque o homem não faz milagres. Só um é capaz de fazer todas as coisas. Efésios está dizendo: uma só fé, um só Senhor, um só batismo. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E esse é o evangelho que a nossa igreja prega. Sabe, uma igreja pequenininha, lá na Taquara. Mas o nosso pastor, ele leva a gente a pregar isso e a viver isso. Sabe, existe um só Senhor e é o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor dono de todas as coisas. E esse é o nosso papel. Aqui a pastora eu falo minha mãe, na época que ela fez essa lição, ela botou uma observação muito importante. Sendo assim, a igreja compartilha de muitas coisas em comum. Porque servimos a um só Senhor, uma só fé. E por isso pode ser chamada de nação. Deu para você entender, queridos? Somos uma nação, porque cremos num só Senhor. Professamos uma única fé. A fé, o firme fundamento de todas as coisas. A fé, o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Você tem fé onde? Em Cristo. Somos uma nação, juntos. Tá entendendo? Papel de igreja. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão. Porque quando clamamos, clamamos em nome de Jesus. Quando expulsamos, expulsamos em nome de Jesus. E quando cremos, cremos no nome de Jesus. O nome que ressuscita mortos. O nome que traz vida. O nome que é capaz de transformar, sabe, um bandido num servo de Deus. Sim, é o nome de Jesus. E aqui tem esta nação santa, porque o Deus que a escolheu é santo. Deus é absolutamente distinto de todas as coisas. Ele é exaltado de maneira majestosa dentro da sua santidade. Deus não tem comunhão com o pecado. Amém? Deu para entender, igreja? Deus não tem comunhão com o pecado, porque Deus é santo. E se nós temos as características do Senhor, nós somos filhos de Deus, ainda que estejamos neste mundo,
ainda que nós somos carne, temos nossa natureza carnal, é verdade. Somos pecadores, é verdade, mas não podemos ter comunhão com o pecado. Existe uma grande diferença entre você pecar e ter comunhão com o pecado. Nação santa não tem comunhão com o pecado. Sabe por quê? Porque, eu vou repetir, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não dá para habitar no seu corpo. Não dá para você ter comungar com o pecado depois que Cristo entra na sua vida, querido. Uma coisa é você pecar e se arrepender dos seus maus caminhos. É isso que a Bíblia diz. Porque se a gente pecar, nós temos um advogado que defende a nossa causa, que é o Senhor Jesus, mas tem que haver arrependimento sincero e genuíno do nosso coração, sabe? Quando a gente peca, fica piscando aquela luzinha vermelha. Você já se sentiu incomodado com alguma coisa, quando alguma coisa você fez de errado? É assim que a gente se sente com o pecado, sabe? Muitas vezes a gente peca, e a gente peca todo dia. Nós pecamos todos os dias. E muitas vezes a gente peca de maneira intencional, sabe? Mas é importante a gente sempre sentir esse arrependimento e esse incômodo, porque é sinal de que o Espírito Santo tá ali, ó, juntinho contigo, juntinho, do teu lado. Ó, Patrícia, você errou aqui. Você errou aqui nessa área, por isso você tá se sentindo incomodada. E você corre e se arrepende do teu erro, sabe? Se arrepende da tua falta, pede perdão pelo teu pecado, mas você não tem comunhão com o pecado. É essa a diferença. Eu tenho comunhão com os meus irmãos que professam a mesma fé, mas eu não comungo do pecado. E é isso que faz a diferença da igreja no mundo. O pecador, aquele que ainda não conheceu Jesus, quando eu falo do pecador, eu falo daquele que ainda não conheceu o Senhor Jesus, porque todos nós somos pecadores, vou deixar isso bem claro, nós que conhecemos o Senhor não somos superiores a ninguém, todos nós somos pecadores, mas aquele que ainda não conheceu, ainda não teve um encontro com o Senhor, ele precisa ver essa diferença. Deus ama a criatura, Deus ama o homem, sabe? Deus ama aquela vida, aquela alma, mas o Senhor não vai compactuar com o pecado que ele está praticando. E nesse momento que a gente aceita o Senhor Jesus, os nossos olhos espirituais, né? A nossa visão espiritual, ela nasce na nossa vida. E a gente começa a ver que muitas atitudes que nós tomávamos estavam erradas. Entendeu a diferença? Deus quer transformar o homem. Deus não vai deixar o homem da mesma forma com que ele chega para ter um encontro. O Senhor, ele vai transformando. O Senhor, ele vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo para que ele seja uma nova criatura. E é aí que entra essa nação santa, sabe? Nação santa não tem comunhão com o pecado. Qual foi o grande erro de Israel? Foi deixar entrar, infelizmente, os deuses pagãos no meio de uma nação santa, sabe? O paganismo entrou no meio da nação. A idolatria entrou no meio da nação. Israel permitiu, a gente estudou isso agora quando teve imersão no livro de Juízes. Israel permitiu se contaminar. Uma vez que Deus te fez nação santa, querido, procure não se contaminar. E caso você se contamine com algum pecado, coloca diante de Deus, confessa o teu pecado diante de Deus, para que o Senhor, da sua infinita misericórdia, conceda as tuas misericórdias. O livro de Isaías vai dizer: ainda que teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, o Senhor os torna branco como a neve, como a lã. Olha que Deus maravilhoso. O Senhor está sempre disposto a nos perdoar, a nos dar uma nova chance. Não perca essa oportunidade. Abandona hoje a comunhão que você tem com esse pecado que você tem, seja ele qual for, mas abandona hoje.
Porque característica de nação santa é essa: não compactuar com o pecado. Tem mais alguém aí querendo falar alguma coisa? O pastor Jorge aqui novamente falou, ele citou Josué 2:11. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quando o pastor Jorge, essa passagem de Josué, né? O nosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Nos chama a realidade de que Deus é Deus acima de todas as coisas. E o nosso papel como nação santa de Deus é justamente esse: não comungar com as coisas que não fazem parte do reino de Deus. Preste atenção, Deus não deixa nada obscuro. Tá? Deus não deixa obscuridade. É essa palavra que eu falei certa? É que a língua às vezes enrola aqui. Deus não deixa ninguém enganado. Tá? Deus, quando chama o homem, ele se revela ao homem. Tá? E quanto mais você busca, mais ele vai se revelando a você. Deus não faz teste com ninguém. Deus não faz experiência com ninguém. Quem disser, Jesus quer fazer um teste contigo. Deus não quer fazer teste com ninguém. Deus não faz experiência com ninguém. Tá? Por quê? Porque Deus é certo. Deus é único. O Senhor não muda. Ora, diga Israel, o Senhor vosso Deus, Jeová, é o único Deus. O Senhor é único. O Senhor é claro. O Senhor, em toda a sua Bíblia, ele vai dizer qual o propósito pelo qual ele quer salvar a humanidade. Preste atenção nisso. Se você quer um evangelho genuíno, você tem que continuar sendo nação santa, sacerdócio real, querido. Não ter comunhão com o pecado. A cervejinha é muito boa, geladinha, então ela é uma bênção. Não foi isso que Deus mandou você fazer. Eu vou ali rapidinho, no pancadão. Eu vou no pancadão ali rapidinho, porque é muito rápido, eu vou e volto. Não foi isso que Deus mandou você fazer. Existem lugares que não são para o servo de Deus estar. Deu para entender, nação santa? Não sei o que eu tô falando isso, mas tô falando. Existem lugares que não são para o servo de Deus estar. Nosso pastor certa vez pregou sobre isso. Sobre o Senhor quando curou um cego. O Senhor não mandou o cego voltar para onde ele estava, para o lugar dele. Ele mandou para ele ir para outro. A gente tem que ficar atento à voz de Deus. Sabe? Vigiar. Porque não podemos comungar com o pecado. Amém? Vamos lá. Propriedade exclusiva. Vamos falar de propriedade agora. Propriedade é muito bom. Propriedade exclusiva é a parte D do versículo. Lê pra gente Epístola de Pedro. Depois de nação santa, vem propriedade exclusiva, né? Manelzinho tá falando aqui. Somos nação eleita, escolhidos pelo Senhor para proclamarmos a sua palavra. Amém? Vamos lá. Nação... Que elas têm? Deixa eu ver rapidinho aqui. 5 para as 10. Então a gente não vai fazer nação eleita hoje. Já são 5 para as 10. Tá? Senão meu pastor chama minha orelha. Puxa minha orelha. Vamos parar aqui. E semana que vem a gente continua o último tópico da lição. Que é a propriedade exclusiva de Deus. E aí termina essa parte da lição de características da igreja. Deu para você compreender isso, queridos? Como é profunda a nossa responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Os homens esperam ver uma igreja diferente. Você já percebeu que quando a gente erra, o povo ainda diz assim, ainda é crente, hein? Não é assim que o povo fala? Todo mundo pode errar. Todo mundo pode pisar na bola. Mas se um crente pisa na bola, se um crente erra, a primeira coisa que falam é, ainda é crente. Sabe por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade. Deu para você compreender? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Além de uma responsabilidade espiritual, nós temos uma responsabilidade moral diante do mundo. Características do evangelho, sabe?
o que feriu aqueles grandes teólogos na época de Jesus, os fariseus, os saduceus, aqueles grupos políticos que se levantavam, o que confrontava aquele povo era o seguinte: eles eram hipócritas, porque conheciam a lei, mas a lei só servia para os outros, não servia para a vida deles. E é isso que Jesus não quer que aconteça com a igreja. Por isso que quando o Senhor Jesus veio, o Senhor chamava eles que são hipócritas, que eram falsos. Porque a lei servia para eles. Perdão, a lei servia para os outros, mas não servia para eles. E o pior que tem uma passagem bíblica que eu estava lendo, que o Senhor Jesus ainda pergunta por que eles achavam que a lei deveria ser daquela forma e não de outra. E depois você lê num dos evangelhos, eu vou deixar depois da escola bíblica essa passagem. E eles respondem que eles estavam conscientes do que eles estavam falando. Eu estou resumindo, depois eu te dou a passagem na íntegra, tá? Eu estou resumindo. É tipo o seguinte: eu estou falando para você sobre você se converter, mas eu continuo tendo comunhão com o pecado. É tipo assim, entendeu? O pior é que eu tenho comunhão do pecado e tô consciente disso. O que o Senhor Jesus fala para eles? É pior ainda. Uma coisa é você fazer errar de maneira inconsciente, é errar sem conhecimento, porque isso a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que quando a gente peca sem conhecimento, né, o Senhor ele não computa esse tempo de ignorância. O Senhor perdoa o nosso tempo de ignorância, vivendo na ignorância, na falta de conhecimento. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento da verdade e peco, porque com consciência realizo aquele erro sabendo que tá errado, eu sou consciente, eu tô agindo pior do que aquele que não tem conhecimento da verdade. É isso que a Bíblia está dizendo. E Jesus falou isso para aqueles grandes teólogos, aqueles grandes fariseus da época, aqueles hipócritas. Ou seja, vocês pregam a Torá, não era evangelho na época. Vocês pregam a Torá, vocês pregam os mandamentos, mas vocês não praticam os mandamentos. Essa é a diferença do evangelho real, sabe, da nação santa. A nação santa, ela prega uma coisa que ela vive. A nação santa, ela prega um evangelho que ela vive. E isso é lindo por demais, você ter um ministério, você ter um pastor que te incentiva a ser nação santa e você falar daquilo que você vive, do que você pratica, porque isso é a verdade e é isso que o mundo quer ver. O mundo tá cansado de ver comercial de margarina. Comercial de margarina é aquela família que parece super feliz, mas que na verdade não é nada daquilo, é só para os outros verem. O mundo tá cansado disso, o mundo quer verdade, sabe? O mundo quer evangelho, o mundo tá com fome, o mundo tá com sede, o mundo quer transparência. E é isso que o evangelho da nação santa quer levar, verdade. Deu para você compreender? Vamos finalizar aqui. A gente vai estar orando agora, porque a gente também tem os nossos irmãos do Insta, que daqui a pouco tá acabando o tempo. A gente vai estar orando aqui. Hoje tem culto às 16h30. Vamos para os nossos avisos antes que eu esqueça. 16h30, culto com o pastor Tadeu e os levitas. O culto vai ser presencial e online, tá? Culto presencial e online. Irmãos, vai começar às 16h30 lá na igreja. Não é 16h30 que os irmãos vão estar chegando. 16h30 lá na igreja. Ah, mas como é que vai ser? Na página da igreja tem todas as instruções, tá, querido? A instrução de higienização, a igreja já foi preparada para isso, graças a Deus. A igreja já foi higienizada, graças a Deus, tá? Os irmãos já fizeram, a empresa já higienizou, já fez todo o procedimento. Então é muito importante isso, que você saiba. Todo o procedimento está na página da igreja. Se você tem alguma dúvida, tem o WhatsApp da igreja, pode mandar mensagem pelo Messenger da igreja, amém?
Então você pode se utilizar de toda forma de comunicação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa igreja. Se você não sabe, entra na página da igreja. Quero agradecer aos irmãos que têm dizimado, que têm ofertado com carinho, com amor para a nossa igreja. A igreja agradece de coração e pede que você continue com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu voto. Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe também a sua casa, querido. Sabe? Que nada falte na sua mesa, que nada falte para a sua família, que o Senhor continue suprindo a tua despensa, porque é uma bênção de Deus. No mundo, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem o alimento, o pão nosso de cada dia para alimentar o nosso corpo. É uma bênção sendo derramada por Deus. Entendeu? A gente tem que agradecer todos os dias. Não esqueça de agradecer pelo seu café da manhã, pelo seu almoço, pelo seu lanche. Tá? O seu lanchinho que você faz, a água que você bebe, agradeça. Porque tem muita gente que muitas vezes não tem. Então você passe a agradecer a Deus por isso. Amém? E também lembre-se de ajudar o teu irmão. Amém, querido? Dá uma ligada, aquele irmão que você não vê há muito tempo, liga para ele e diz, ó, meu irmão, não esquece, hoje às 16h30 tem culto e Santa Ceia. Separa aí, você que não vai poder estar presente, como eu, que a gente está aqui em São Paulo, não vai poder estar presente, a gente vai estar online. Separa o seu pão, separa o seu vinho, isso é muito importante. Você que tem seu pedido de oração, coloca no grupo das mulheres da igreja. Se você não faz parte do grupo das mulheres, não tem problema, não se desespere. Tem um mensageiro da igreja, coloca lá teu pedido de oração. Tem o WhatsApp da igreja, coloca seu pedido de oração, tá? Não deixe de colocar seu pedido de oração. A gente vai estar intercedendo, levantando um clamor na igreja. No culto hoje, pastor Tadeu vai estar lá levantando o clamor junto com a igreja pelo seu pedido de oração. Você que recebeu sua bênção, nós nos alegramos. Louvado seja Deus por você ter recebido a sua bênção no seu pedido de oração. E você que ainda não recebeu, continua firme. Eu sou uma que ainda não recebi a minha, mas tô firme no propósito. Tô firme no mistério lá, tô sempre botando meu pedido de oração. Coloca o seu também. Não deixa de ter fé não, querida. A gente acabou de ler. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pelo ensino da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos igreja, Senhor. E como igreja, Senhor, nós temos plena convicção do nosso chamado. Temos plena convicção do propósito que tu separou as nossas vidas, ó Pai. E te agradecemos por isso. Porque a Bíblia diz, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Muito obrigado, Senhor, por derramar a paz que excede a todo entendimento na vida da tua igreja. Vai em socorro agora, Senhor, das pessoas que estão necessitadas dessa palavra, das pessoas que necessitam do teu afago, Senhor, do teu carinho, Senhor. Vidas que estão agora precisando de uma palavra, Senhor, de ânimo, uma palavra de socorro. Vai de encontro agora a essas vidas, Senhor. Senhor, vai, manda os teus anjos agora nos hospitais, agora, Senhor. Teus anjos ministradores agora, leva a tua igreja agora a interceder por essas pessoas que estão no leito de hospital. Chega com o teu socorro. Chega com o teu socorro nas famílias agora, Senhor, tirando todo espírito de discórdia, todo espírito de confusão, Senhor. Chega com o teu socorro agora entre os casais. Casais que nessa pandemia, Senhor, não estão se entendendo. Tem misericórdia, Senhor. Coloca o espírito da comunhão, Senhor. Coloca amor, Senhor, nos corações. Vai falando agora, Senhor, com os teus servos. Senhor, agora continua falando com os teus ungidos. Abençoa todas as igrejas. Abençoa a bolsa apostólica de todas as igrejas. Ser com o teu povo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua igreja. Não esqueças, vou repetir, 16h30 hoje, Santa Ceia, com o pastor Tadeu e toda a igreja que vai estar lá, tá? Presencial. Você que não tem condições de estar presencial,
não se preocupe, vai haver transmissão online do culto e a gente vai estar junto no mesmo espírito. Amém? Fala isso, no mesmo espírito. Vamos estar juntos para ceiar com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até domingo que vem, em nome de Jesus, com o último tópico. Ah, e vou pedir uma coisa, atenção. O Insta já foi. O Insta já foi, né? Para os irmãos que estão aqui no Face me acompanhando. Só mais 5 minutinhos. YouTube, não esquece lá do YouTube. Compartilha no YouTube. A nossa, como é que falou? A campanha, né? É campanha? A nossa campanha de 1000 pessoas, 1000 inscritos no YouTube. Compartilha com os teus amigos, compartilha com os teus irmãos em Cristo. Uma só fé, somos todos do reino do Senhor. Você que tem irmãos conhecidos de outras igrejas, compartilha, apresenta o ministério, diz, olha só, se inscreve lá, por favor, campanha dos 1000. Queremos chegar ao 1000 para a gente poder ter divulgar o evangelho também, através do nosso YouTube. Amém? Que Deus abençoe a sua casa. E até domingo que vem. A paz. Tô indo. Beijo. Tchau.